Olá, é um prazer estar mais uma vez com vocês para falarmos um pouquinho sobre o nosso estudo da semana, sobre o Vem Segue-me. E esta semana, em especial, nós continuamos estudando sobre Joseph Smith, História, e Doutrina e Convênios 2. E este estudo ele tem como título O coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Assim que nós começamos a ver Joseph Smith História, é bem interessante, porque já havia se passado aí 3 anos desde a época que Joseph havia tido a primeira visão. E por esses 3 anos, ele não recebeu nenhuma outra manifestação divina, né, nenhuma outra revelação. Ele se manteve firme e fiel em não se unir a nenhuma igreja. Mas ele era um jovem. E ele se sentia mal, porque muitas vezes ele havia, né, cometido algumas imprudências da adolescência. Ele muitas vezes saíam com amigos que queriam divertir-se, que eram joviais. E ele temia, né, por esse momento da sua vida. E se perguntava, né, será que por isso eu não recebi nenhuma outra manifestação? Né? Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer? Né? Eu cometi não erros graves, mas pequenos pecados, né? Ao longo desses 3 anos. E aí, uma determinada noite, ele decide fazer uma oração. E quando ele faz essa oração sincera, inclusive ele pede, né, perdão pelos seus pecados. Ele tem a oportunidade de receber a visita de um anjo, né? E ele vê parado no ar, né, no seu quarto, o anjo Moroni. Então nós já conhecemos Moroni, que foi o último profeta lá do livro de Mórmon, aquele que compilou, né, os registros, que teve uma missão muito importante, que inclusive enterrou esses registros no Monte Cumorah. Então imagina, agora Moroni, ele é designado para poder ser o anjo que vai orientar e vai dar as instruções a Joseph. Ele vai poder aí dar as instruções, ser um porta-voz, né, do que Joseph deveria fazer. Então, nessa noite, nessa visão, Joseph tem a oportunidade de escutar muitas instruções. É interessante observar que, por exemplo, nessa ocasião, o anjo Moroni chama Joseph pelo nome. E aí a gente vê, né, como nós somos conhecidos do nosso Pai Celestial, como Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe quem nós somos. E Ele também diz para Joseph que os pecados dele haviam sido perdoados. Então, novamente aí, nós vemos que há um perdão de pecados. E nesse momento, ele começa as suas instruções. E aí ele fala sobre um registro sagrado, né, o registro de um povo, dos antigos habitantes das Américas. Ele fala sobre as placas, né, de ouro, e onde esse registro estava enterrado, em uma colina. E nesse momento é como se a mente de José se abrisse e ele teve uma visão, ele pôde visualizar o local exato onde estavam as placas de ouro. E ele instrui ainda que Joseph, né, ele seria essa pessoa encarregada de retirar esses registros e traduzir esses registros. E com esses registros, né, vinham aí o equipamento, vamos dizer assim, que o ajudaria nessa tradução, como urim, tumim, peitoral, como pedras aí que o ajudariam a poder traduzir. Até porque Joseph não conhecia o idioma que estavam nas placas. Ou melhor, Joseph, ele mal conhecia, né, formalmente o seu idioma, até porque ele estudou até a 3ª série primária. Vamos lembrar o contexto, a família de Joseph, eles mudaram para Nova York, foram viver em uma fazenda, em uma casa de troncos, era uma família com muitos filhos, todos os filhos trabalhavam no campo, ajudando, né, desde de plantar, desde o momento de preparar o solo ou de colher.
Então eles viviam da agricultura. Então a maior parte do ano eles estavam ocupados nas obrigações, nas atribuições, né, de sobrevivência. Então ele teve muito pouca oportunidade de frequentar uma escola formal. Então nesse momento ele é chamado e ele seria o tradutor de um idioma que ele sequer conhecia, quando ele tinha muitas dificuldades até mesmo no seu próprio idioma. Mas o Senhor realmente qualifica, né, aqueles que chamam. Então o anjo Moroni, ele dá muitas instruções a Joseph. Ele aparece a Joseph ali seguidamente, né? Ele aparece nessa noite a Joseph. Ele inclusive ele instrui Joseph que ele deveria contar ao seu pai, né, a visão, tudo o que havia acontecido. Joseph, no outro dia, ele vai trabalhar no campo, serviço pesado, sem ter dormido a noite toda, com as várias visões que ele teve aí do anjo Moroni, as muitas instruções, porque Moroni citou Isaías, Joel, ele citou várias escrituras, ele deu instruções muito precisas. E esse esgotamento, né, físico e mental, quando ele foi trabalhar, ele estava pálido, extremamente pálido, né, passando mal. E o seu pai percebeu isso e pediu que ele voltasse para casa, né, que ele não tinha condições de trabalhar naquele dia. E no caminho, quando ele está indo para casa, ele acaba desmaiando. E ele já acorda, e quando ele abre os olhos, ele tem novamente uma visão do anjo Moroni, né? E Moroni pergunta a Joseph, né, por que ele não falou para o pai dele, né, que o pai dele ia acreditar nele. Então, Joseph realmente não tinha falado com seu pai por receio. Mas aí Joseph vai e volta e conta a seu pai sobre a visão que ele teve, sobre tudo que estava acontecendo. E o pai dele disse: faça tudo que você foi instruído, né? Porque essa sua visão foi realmente, ela vem de Deus. Então olha como é importante, né, você poder contar com alguém, você ter o pai aí fiel também, que acreditou, né? E o anjo já sabia disso. Então a gente vai ver aí como passam 3 anos, né? E quando Joseph realmente é dada a oportunidade, né, para que ele possa ver, né, e ir até o local, ele reconheceu o local através da visão que ele tinha tido. Mas é interessante que quando ele vai ao local, no coração dele, ele fica imaginando: poxa vida, a minha família vive em condições tão precárias, tão pobres, e de repente placas de ouro, né? Eu posso ganhar fama, né? Pode ser algo notório, eu posso adquirir algum lucro com isso. Então a gente vê como ele havia acabado de ser perdoado os pecados, mas no seu pensamento ele já começa a pecar outra vez, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E nesse momento o anjo aparece para ele e diz que ele não retiraria aquelas placas, porque ele não estava preparado. E que sabia exatamente o desejo do coração. E advertiu ele, né, que ele não deveria entender aquela missão como algo que ele ia ter alguma vantagem ou obter lucro. Então, muitas vezes a gente vê como nós vamos sendo moldados pelo Senhor, como a nossa vida é uma vida de aprendizagem, assim como aconteceu com Joseph. Ele foi moldado pelo Senhor, as coisas aconteceram gradativamente. Primeiro ele teve uma visão, né? Depois de 3 anos ele teve a oportunidade de ver um anjo, e só anos depois ele vai poder retirar esse registro, quando o Senhor realmente entende que ele está maduro para compreender a sua missão. Então, é muito interessante a gente pensar, né, que Joseph foi o profeta da restauração, e de como ele foi sendo preparado, como ele se preparou para esse momento, para as dificuldades que viriam, para a perseguição que viria, para se tornar a pessoa que o Senhor queria que ele se tornasse. Porque quando ele faz a oração que aparece um anjo, ele admite que cometeu erros e falhas, e que ele não era aquela pessoa que o Senhor queria que ele fosse. Então, é também interessante a gente pensar na nossa vida, né? No que eu me torno cada dia. Será que eu me torno alguém melhor? Será que eu compreendo o meu potencial? Será que eu compreendo a minha missão? Será que eu entendo o que o Senhor espera da minha vida? Então é muito importante essa reflexão. Quando nós vamos lá para a Doutrina e Convênio 2,
nós vemos como Moroni fala dessa preparação do mundo para a segunda vinda. E ele fala sobre o profeta Elias, né, sobre o poder do sacerdócio e o poder selador também. Então, quando a gente vai lá, né, pensar quem foi o profeta Elias, nós sabemos que Elias foi aquele profeta, né, que apareceu lá, a viúva de Sarepta, não é isso, Sarepta, e que pediu a farinha quando ela só tinha mal para fazer um bolo, né, para ela e para o filho dela. Ele é aquele que reviveu seu filho, ele é aquele que prometeu que nunca faltaria comida na sua panela, né, vamos dizer assim. E ele tinha, né, esse poder de selar os céus. Né? Nós sabemos aí que havia um período aí de seca intensa, de fome sobre a terra. E esse profeta, ele foi extremamente fiel. E por ser extremamente fiel e obediente, ele foi levado aos céus, sem provar a morte. Então Elias é esse que tem a missão, né, e esse poder de selamento, e ele vai exatamente unir a família humana, ou voltar o coração dos pais aos filhos. É interessante a gente pensar que se não fosse esse poder de Elias, né, essas chaves que recebe aí o profeta Joseph Smith, a terra seria toda destruída. Então nós vamos pensar que esse poder selador, ele realmente é uma bênção. Eu tenho uma situação do presidente Nelson que ele diz assim: a vida eterna possibilitada pela expiação é o propósito supremo da criação. Para expressar essa ideia em sua forma negativa, diremos que se as famílias não fossem seladas nos templos sagrados, toda a terra seria completamente destruída. Os propósitos da criação, da queda e da expiação convergem todos para a obra sagrada, realizada nos templos da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E eu fico me perguntando, né? Joseph, tão menino, tão jovem, as coisas foram reveladas gradativamente. Eu não sei se nesse momento ele tinha noção da importância desse poder, né, que poderia salvar o mundo e evitar de uma destruição iminente. Então, que nós possamos pensar nas bênçãos do templo, nas bênçãos dos selamentos, nas bênçãos de poder continuar esse poder, né, de criação, esse poder de perpetuar as nossas famílias. E também, né, lembrar que Joseph foi chamado como um profeta não só de vivos, mas de mortos. E que assim como as chaves que possuía Elias, esse poder selador, né, tanto no céu como na terra, né, que une aí gerações, se refere a toda a humanidade. A igreja restaurada é uma igreja, né, que tem missões para todos, tanto para aqueles que estão na sua vida terrena, como para aqueles que foram, e que já se foram, e que estão além do véu. Então a importância também de nos preocuparmos com a nossa genealogia, né, de pensarmos nos nossos familiares, naqueles que precisam de nós. A minha mãe sempre foi muito preocupada com esse tema de genealogia. Tão preocupada que ela praticamente fez aí várias gerações da família, né? E eu, como filha, confesso que eu fiz muito pouco sobre isso, né? Sobre isso. E uma das experiências que a minha mãe passou e que ficou assim muito marcada para a minha família foi quando um dia, né, ela sentiu um forte sentimento que ela precisava fazer o batismo da avó dela, no caso, a minha bisavó. E ela decidiu ir para a cidade que ela nasceu, onde ela tem irmãos aí ainda e tios que tinham muitas informações sobre os seus antepassados. E essa cidade fica a algumas horas de distância de Recife, e ela decidiu ir para poder ver e conseguir o maior número de dados que ela podia. Nós ainda na época éramos muito jovens, né, muito recentes na igreja. Ela tinha pouco conhecimento ainda sobre o Evangelho, mas ela sabia dessa importância. E quando ela chegou na casa dos irmãos, né, de um tio especificamente, ela pegou um papel e ela começou a pedir os dados. E ele ali foi contando histórias e foi passando
com toda a facilidade, datas de mortes, data de nascimento. E minha mãe ficou extremamente feliz e agradecida. E a minha tia estava junto, presenciando tudo. Inclusive, a minha mãe já tinha presenteado a minha tia com o livro de Mórmon. E no final da visita da minha mãe disse para minha tia, né? Olha, eu estou feliz, eu vou poder realizar o batismo, né, da minha avó, de vários familiares. Falou para ela sobre a obra vicária. Nisso, a minha tia veio com o livro de Mórmon e disse, olha, eu estou devolvendo o seu livro, não me interessa, eu não gostei das imagens, das figuras que eu encontrei aí, não vejo esse livro como um livro de Deus. Falou muitas coisas para minha mãe e devolveu o livro. Nisso, a minha mãe guardou o papel na bolsa dela, né, foi ali se despedir de todo mundo e veio embora. E quando minha mãe veio embora, minha mãe no ônibus abriu a bolsa e se deu conta que os papéis que ela tinha retirado da genealogia, né, com todos os dados, havia sido retirado da bolsa. Possivelmente, né, a minha tia, com medo, sem entender, né, sobre exatamente o que era essa obra tão sagrada e importante, resolveu retirar. Então, minha mãe ficou muito triste e ela voltou para casa bem desconsolada, porque era uma viagem cansativa, longa, e ela se sentiu ali frustrada porque não conseguiu atingir o seu objetivo. Então, minha mãe voltou para casa. No mês seguinte, minha mãe ainda triste, né, pensando sobre aqueles dados, minha mãe teve um sonho. E nesse sonho apareciam alguns anjos para ela. E aparecia uma mulher que dizia assim, olha, a sua avó, ela está preparada. E ela está triste porque ela está esperando por você. E minha mãe entendia perfeitamente que aqueles anjos falavam sobre o batismo, sobre a obra vicária. Então a minha mãe disse para ela, mas eles não me dão, eu não posso conseguir os dados, né? Eu não tenho como. E ela disse para ela, nós te ajudaremos, nós te ajudaremos. Minha mãe acordou com aquele sonho muito nítido, nós te ajudaremos. E era muito cedo aquele dia, minha mãe disse, eu vou, né, vou para o interior, vou para a cidade lá pegar esses dados. E eu lembro que eu fiquei cuidando do meu irmão menor para que a minha mãe pudesse ir finalmente para a casa dos seus parentes. E logo meus tios estranharam, porque minha mãe demorava, né, porque era longe, demorava a ir visitá-los. E aí minha mãe vai no mês e de repente chega no mês seguinte lá. E eles estranharam. E minha mãe foi muito direta. Minha mãe foi lá para esse tio dela e disse, olha, eu vim aqui pegar os dados da vovó, eu preciso fazer as ordenanças por ela, e prestou testemunho, e o meu tio dessa vez expulsou ela, né? Meu tio disse que ela estava endemoniada, que minha avó já tinha sido batizada, que ia chamar o padre, que aquilo era um absurdo, e minha mãe ficou muito frustrada. Minha mãe saiu de lá assim, chorando, né? E minha mãe pegou o ônibus de volta, e minha mãe dizia, no seu pensamento, né? Mas escuta, eu tive um sonho, você disse que ia me ajudar. Eu fiz tudo o que podia. Agora eu vou voltar para casa e vou dizer o quê? Eu contei isso para os meus filhos, eu contei isso para o meu marido. E agora eu volto sem nada? E nesse momento minha mãe sentiu como se alguém estivesse ao seu lado. E como uma voz sussurrasse, mas você sabe a data que ela morreu. Você sabe os dados, você sabe a idade que ela tinha. Então minha mãe pegou uma folha de papel e começou, olha, quando ela morreu, as folhas estavam mudando de estação. E aí minha mãe dizia, opa, era mês tal. Lembra, ela tinha tantos anos. Ah, ela tinha tantos anos, então diminui os anos pela idade de nascimento. E nesse momento minha mãe sentia aquele sussurro e ao final da sua viagem ela tinha os dados exatos que ela precisava. E ela conseguiu fazer a ordenança por minha avó. Então, muitas vezes, quando nós já fizermos tudo o que pudermos, nós vamos receber o auxílio do alto. Que o Senhor nos abençoe, que possamos reconhecer, né, essa importância de fazer, né, por nossos antepassados, porque eles nos esperam, né, e que possamos fazer jus ao sacrifício de tantas pessoas para que essa obra continue. É isso, gente. Uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe.